Fátima é um lugar de fé. Lugar privilegiado que ao longo dos anos tem produzido frutos de conversão na vida de milhares de peregrinos que acorrem ao santuário de Nossa Senhora do Rosário. Deus escolheu 3 crianças, Lúcia, Jacinta e Francisco, que na simplicidade do seu pastoreio aceitam a missão de oferecer as suas vidas a Deus em contínua atitude de oração, penitência e reparação, traduzindo assim uma mensagem que pede ao mundo a conversão do coração. Quando falamos em mensagem de Fátima, referimos-nos a 3 momentos distintos de aparições, ou 3 ciclos, como alguns teólogos gostam de nomear. O primeiro é em 1916, com as 3 aparições do Anjo de Portugal ou o Anjo da Paz, na primavera, no verão e no outono. O segundo ciclo é o de Nossa Senhora na Cova da Iria, em 1917, de maio a outubro, no dia 13 de cada mês, exceto em agosto, que foi nos Valinhos, no dia 19. E depois um último ciclo, já só com a irmã Lúcia, porque o Francisco e a Jacinta morreram, o Francisco em 1919 e a Jacinta em 1920, e a Lúcia, religiosa doroteia, na sua casa de Pontevedra, das Irmãs Doroteias, teve a aparição de Nossa Senhora com o Menino Jesus, no dia 10 de dezembro de 1925, a famosa aparição onde é pedida a devoção dos primeiros sábados, e finalmente em 1929, num outro convento que as irmãs tinham em Tui, no dia 13 de junho, a Lúcia tem a grandiosa visão da Santíssima Trindade e onde é pedido a consagração da Rússia e do mundo ao Imaculado Coração de Maria. Portanto, tudo isto, quando falamos em Fátima, falamos destes 3 ciclos de aparições. Quando penso em Fátima como um todo, penso assim: é este momento da história da Igreja, onde Deus, percebendo as dificuldades que a humanidade atravessava há 100 anos atrás, que alguns aspectos são muito idênticos às dificuldades que a humanidade atravessa hoje, envia a sua mãe, em nome de Deus, para nos falar. E nos falar de quê? Do que é necessário experimentar, fazer, para que Deus seja o centro da nossa vida. Por isso, Fátima é esta escola de fé que permite a experiência de Deus no século XXI, através das mãos de Nossa Senhora. Apraz-me pensar em Fátima como escola de fé, com a Virgem Maria por mestra. Lá, ergueu ela a sua cátedra para ensinar aos pequenos videntes e depois às multidões as verdades eternas e a arte de orar, crer e amar. E porquê é que Fátima é uma escola de fé? Como qualquer escola, mesmo uma escola humana, tem um programa pedagógico e um itinerário formativo para os seus alunos, digamos assim. E continuando a usar esta metáfora, de facto, para estes alunos, entre aspas, de Nossa Senhora, ou que vivem esta espiritualidade de Fátima, há um itinerário pedagógico e o itinerário começa precisamente pelo anjo. O Anjo da Paz, nas suas 3 aparições, vai levando o Francisco, a Jacinta e a Lúcia num crescendo progressivo da sua vida espiritual. Por exemplo, na primeira aparição, a grande centralidade ou o grande apelo é esta adoração a Deus. Ou seja, não temais, sou o Anjo da Paz, rezai comigo. E ensina-lhes a oração: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Só isto. Ou seja, há aqui esta oração que toca as 3 virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, no fundo que dizem respeito à vida de Deus na alma, na pessoa humana, mas por outro lado há aqui um outro convite que vai, digamos assim, quebrar o ritmo da fé, esperança e caridade, que é a adoração. Desde o princípio, o anjo convida os pastorinhos à adoração. Este adorar a Deus, ou seja, que Deus seja o centro da nossa vida, reconduzir a Trindade para o centro da humanidade, do coração humano, de cada ser humano e para o centro da história, é, na minha opinião, o primeiro grande objetivo do ciclo do anjo.
Eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, adoram, não esperem, não nos amam. Na segunda aparição, para além de orações, já há o convite ao sacrifício, ou seja, a oferecer. É muito bonito quando a Lúcia pergunta ao anjo como nos havemos de sacrificar. O anjo responde de tudo o que puderdes, ou seja, o cotidiano, com aqueles pequeninos gestos de dificuldade, que geralmente são aqueles gestos de negação própria, ou negação do próprio eu, para que o outro tenha vida, são aqueles pequeninos sacrifícios que os pastorinhos vão fazendo. Portanto, há um convite à oração, adoração e ao sacrifício. A terceira aparição do anjo, como sabemos, o anjo trouxe a Eucaristia, os pastorinhos fazem a sua comunhão eucarística, digamos assim, e há este grande convite a viverem a vida numa dimensão eucarística, ou seja, eles próprios entregarem a sua vida em favor dos outros. No fundo, o anjo prepara os pastorinhos, oração, sacrifício, vida eucarística, para que em 1917, quando Nossa Senhora vem e lhes faz a pergunta: quereis oferecer-vos a Deus? Em maio, esta pergunta: quereis oferecer-vos? Eles estão preparados para dizer que sim. Foram preparados com a oração, com o sacrifício, com a vida eucarística. E já estão preparados para dizer que sim, quero me oferecer a Deus. E no fundo é tudo isto que é o convite da mensagem de Fátima em favor dos meus irmãos. Ou seja, os pastorinhos vão devagarinho entendendo que se fizermos o que Nossa Senhora disser, nós colaboramos na história da salvação temporal e escatológica. Ou seja, aquele convite de maio, quereis oferecer-vos a Deus, eles entendem o para quê através da aparição de julho, neste entregar-se pela salvação, pela paz. A mensagem de Fátima torna-se um importante convite à misericórdia, à esperança e à paz, atitudes que na época das aparições se impunham, mas que ainda hoje são de uma força e exigência na caminhada da conversão dos fiéis. 100 anos depois, hoje, esta mensagem é ainda mais urgente, porque já não há só o perigo do comunismo, como naquela época, neste sentido e quando Nossa Senhora fala em comunismo, a Lúcia assim o explicou, está-se a referir ao ateísmo subjacente, portanto, esta vida sem Deus. Hoje há muitos mais desafios à nossa fé, ao terrorismo, à perseguição religiosa. Em tantos países, nossos irmãos, não é possível viver a fé em paz, são perseguidos. O próprio consumismo e o materialismo e a vida que temos no mundo ocidental, cheia de conforto e de todos os bens materiais, também em alguns lugares e alguns setores fragilizou esta presença de Deus no ser humano. Ou seja, há muitos ismos para os quais é preciso hoje também, a Nossa Senhora conta com a nossa oração, com a nossa vida entregue, para que Deus seja Deus na existência humana, sendo por isso o homem muito mais homem. Porque no fundo só quando o homem está em plena união com Deus e em comunhão com Cristo é ele mesmo totalmente ser humano, em toda a sua plenitude e dignidade. As crianças levarão ao mundo o apelo à união com Deus por meio da adoração e da profunda união com Jesus. Olha, eu penso que as aparições tiveram como fim principal conduzir as crianças ao sentido de Deus. Deus, alfa e ômega de toda a existência humana. Porque as aparições do anjo atingiram uma tal profundidade que a irmã Lúcia emprega várias vezes o termo gravação. Gravaram-se no íntimo das três crianças. E esta gravação para mim é um termo muito importante, muito sério, porque ela depois tenta desenvolver. Por exemplo, esta gravação fazia com que as crianças ficassem como que imersas no seu mundo interior, pensando no que o anjo dizia, sobretudo repetindo
as orações que o anjo ensinava, muito tempo, para eles muito tempo, considerando que eram crianças, não é? Até se cansarem, que depois fazia com que as crianças não tivessem vontade de falar umas com as outras. E precisamente há uma pequenina palavra da Jacinta que me revela muito isso. É que a Jacinta gostava muito de falar como criança. Aliás, será ela que revelará que Nossa Senhora apareceu aqui. Oh mãe, vi hoje Nossa Senhora na Cova da Iria, porque não o conseguia. Era quando o Francisco um dia lhe reprovou, porque a Lúcia estava a começar a sofrer por causa das aparições, e disse, vês, se tu não tens dito nada, agora nós estávamos tranquilos. Pois é, mas eu tinha cá uma coisa cá dentro que não me deixava estar calada. A coisa que lá dentro estava a falar é a felicidade da criança, não é que se sentia-se. Mas, portanto, apesar disso, a própria Jacinta, em alguns dias depois de uma das aparições, quando o Francisco fazia ainda interrogações, o que é o Altíssimo? O que são os Santíssimos Corações de Jesus e Maria? Francisco não sabia. Portanto, era uma literatura nova, digamos, vocabulário novo. E numa dessas ocasiões, a Jacinta, já enfadada, porque ainda estava imersa naquele clima das aparições do anjo, a gente diz, olha, destas coisas fala pouco. Vê-se que é realmente uma expressão de criança, fala pouco. E isso significa que, de facto, a impressão, que era aí, foi porque começámos, a impressão que a criança tinha recebido era muito profunda, mesmo muito profunda. A irmã Lúcia diz que isso às vezes estendia pela noite e pelo dia seguinte dentro. Quer dizer que ainda no dia seguinte não tinham vontade de falar, andavam entre eles, com eles mesmos. Portanto, eu penso que o que Deus quis com esta aparição foi realmente conduzir estas crianças a uma experiência mística. Além disso, houve uma outra função, que foi precisamente encontrar Deus no Santíssimo Sacramento, na Eucaristia e na comunhão. Isso é muito importante realmente porque foi, digamos, uma explicitação do mistério da Santíssima Trindade, uma vez que para nós realmente o Filho, pois, é homem, Deus e homem verdadeiro, e a expressão, digamos, que Ele nos deixa na Terra, para além do Espírito Santo, é a sua própria presença na Eucaristia, não é? E, portanto, nós vemos que as crianças desenvolveram uma grandíssima devoção à Eucaristia, embora o Francisco e a Jacinta só tivessem depois recebido a Eucaristia no momento da morte. E com muita pena. Andavam sempre a desejar receber a Eucaristia, mas claro que todos os dias, e muitas vezes ao dia, eles rezavam as orações do anjo. São duas orações. Uma que é uma oração, digamos, um bocadinho mais abstrata, à volta da fé, da esperança, da caridade e da adoração só. E a outra que é realmente centrada na Santíssima Eucaristia explicitamente, não só em Deus, mas Pai, Filho e Espírito Santo, e em Jesus Cristo, no mistério de Jesus Cristo, presente, portanto, nós ter consagrada, digamos, para a salvação da humanidade. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundo e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma, divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferença, com que Ele mesmo é ofendido, e pelo mérito infinito do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a convenção dos pobres pecadores. As crianças serão conduzidas na vivência da mensagem de Fátima pelo Coração Imaculado de Maria. E de novo me deixo ajudar pelo Cardeal Ratzinger no seu comentário ao Segredo de Fátima. Ele assume que a segunda parte do segredo é de facto esta importância da devoção ao coração de Maria como solução apresentada por Deus para o sofrimento humano, temporal ou escatológico.
o então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé assume que a solução apresentada para tudo aquilo que os pastorinhos veem é o coração de Maria, a devoção ao coração de Maria. E ele explica que ter devoção ao coração de Maria significa, mais do que outra coisa, imitá-la. E imitá-la naquela atitude de coração que ela teve, que lhe permitiu que o seu coração fosse sempre imaculado. E qual é esta atitude do coração de Maria, de Nossa Senhora, que lhe permitiu que o seu coração fosse sempre imaculado? Foi ter sido sempre fiel a uma frase que ela disse a Deus quando o anjo Gabriel a visitou. Ela disse: Fiat, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o cardeal Ratzinger explica que ter devoção ao coração de Maria é perceber que este faça-se em mim segundo a tua palavra, ó Deus, quando eu faço com que esta frase seja o centro da minha existência, o centro conformador de toda a minha existência, o que dá unidade interior a todo o meu ser, unidade à minha vida, ou seja, quando a minha vida pretende apenas ser este responder a Deus fazendo sempre a sua vontade, então eu aproximo-me daquela atitude do coração de Maria que permitiu com que o seu coração ficasse sempre imaculado. Ou seja, o devoto do coração imaculado de Maria é alguém que procura, em primeiro lugar, imitá-la nesta total conformação da sua vontade com a vontade de Deus. Outro aspecto é a confiança. E porquê é que eu digo isto? Porque, de facto, na aparição de junho, que é também, na minha opinião, uma das centrais da mensagem de Fátima, uma das mais bonitas, quando a Lúcia, após um mês de mudança de vida, porque entre maio e junho a vida da Lúcia muda muito. Ela que era a mais nova dos 7 irmãos, a mais acarinhada, a mais mimada, até poderíamos dizer, vê a sua vida mudada pelas incompreensões face ao que ela dizia que tinha visto, que era Nossa Senhora. A vida da Lúcia mudou. Muda nos vizinhos, muda na família, muda na própria freguesia, e ela, da mais mimada e a mais querida, passa a ser a responsável por aquele rebuliço todo que se passou em Fátima. Então a Lúcia, após este mês de sofrimento, pede a Nossa Senhora com muita simplicidade que a leve para o céu, que já estava a ser pesado tanto sofrimento. E Nossa Senhora diz que em breve levava o Francisco e a Jacinta, mas que ela ficava cá mais algum tempo, porque Jesus queria servir-se dela para a fazer conhecer e amar, porque Jesus queria estabelecer no mundo a devoção ao seu Imaculado Coração. A Lúcia, que estava a acabar de viver o seu momento mais importante de vida, que era o conhecer a sua vocação, de qualquer forma fixou a primeira parte e não a sua vocação. Fixou a parte de que o Francisco e a Jacinta iam morrer em breve. Então reage com muita espontaneidade e pergunta à Nossa Senhora: então eu fico cá sozinha? E esta experiência de solidão é transversal ao ser humano. Todos nós, de vez em quando, temos a sensação de que estamos sozinhos. Ainda que a nossa família seja maravilhosa, tenhamos uma comunidade religiosa fantástica, ainda que estejamos rodeados de muitos amigos, há momentos de solidão, onde às vezes até podemos sentir que nem o próprio Deus nos acompanha, que nem sentimos Deus. Este abandono que o próprio Jesus viveu na cruz do Pai. Sentiu-se abandonado. Meu Deus, por que me abandonaste? Portanto, nestes momentos, Nossa Senhora quer ser para nós o que respondeu à Lúcia. Quando ela disse: eu fico cá sozinha, Nossa Senhora disse: não, eu nunca te deixarei. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Ou seja, ter devoção ao coração de Maria é confiar nesta promessa. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio. É a dimensão da confiança. E, por outro lado, a dimensão da imitação. Imitando-a, ela será então o nosso caminho, nossa companheira de viagem no nosso percurso até Deus. Isto é a santidade. A mensagem vai desencadear em cada vidente um caminho de conversão específico. As suas vidas serão reflexo da experiência pessoal com os apelos do céu. Traços singulares desta mensagem, com uma força que se estende a todos. Os pastorinhos são gente que, depois da experiência do anjo e de Nossa Senhora,
têm eles mesmos um processo de conversão. E isto é importante dizer, eles não nasceram santos, nenhum dos dois, e a Lúcia também não. Há uma conversão, e a conversão deles é no sentido de deixarem de viver em função deles próprios, e é esta mudança de centro que eu penso que é a conversão que os pastorinhos sentiram e a conversão à qual nós somos chamados. O Francisco era um rapaz metido consigo mesmo neste sentido. Era uma criança muito dada ao trabalho intelectual. O Francisco não era nada de grandes brincadeiras. Gostava de tocar o pífaro, porque gostava de música, mas os outros que dançassem e que jogassem. Mesmo o jogo, que é tão próprio das crianças, não é verdade? O Francisco não se entusiasmava, e como não se entusiasmava, quer dizer que não tinha grande gosto. E não tinha grande gosto porque não tinha grande jeito. Porque ele dizia, quando o convidavam para este jogo, sim, eu vou, mas já sei que perco. Já sabe que perco. Já ia com disposição, de facto, de fetista e, portanto, realmente não tinha vocação para isso. Porque era um pensador. Era um pensador. Por isso era um moralista também, quer dizer, era um homem que tentava conciliar muito bem a ação prática com a teoria, e várias vezes ele chamou a atenção tanto da Jacinta como da Lúcia por algumas coisas que lhe parecia que não estavam bem, não estavam conforme com aquilo que Nossa Senhora ou o anjo tinham pedido. O Francisco, sobretudo, por exemplo, passa a ser um menino totalmente centrado em Deus. E só o preocupa uma coisa: Jesus está triste, eu quero consolá-lo. Porque o anjo disse, quando lhes deu a comunhão, tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus, tão magoado, consolai o vosso Deus. O Francisco ficou apanhado por este consolai o vosso Deus e só queria consolar Jesus. Que depois, nas aparições de Nossa Senhora teve cuidado, enfim, digamos, a delicadeza de, digamos, confirmar esse estado de espírito interior das crianças com uma célebre luz, e infundia uma luz no coração das crianças. A Lúcia descreve isso muito bem descrito, mas digamos que o ponto alto, a meu ver, da descrição da Lúcia a propósito dessa luz é quando ela pergunta ao Francisco: Francisco, diz lá, o que é que mais gostaste de ver? Foi o anjo ou Nossa Senhora? E o Francisco disse assim: olha, gostei muito de ver o anjo, gostei ainda mais de ver Nossa Senhora. Mas do que eu mais gostei foi de ver Nosso Senhor, naquela luz que Nossa Senhora nos metia no peito. Um menino centrado em Deus. E é tão bonito que ele assume isto como a sua missão na terra e também no céu. Porque um dia estava já para morrer e a Lúcia pede-lhe que quando chegar ao céu reze pelas intenções que ela tinha. E o Francisco disse: olha, é melhor essas intenções dizê-las à Jacinta, porque eu tenho medo de me esquecer. Porque quando chegar ao céu e vir Jesus, só o quero consolar. Ou seja, esta vocação do Francisco de consolador de Jesus na terra e também no céu. A Jacinta era a criança típica feminina dançarina, ligeirinha, amuada, de quando em quando amuava, quer dizer, muito susceptível, portanto, muito susceptível. Agora, muito generosa, capaz de realmente dar tudo de um momento para o outro. Digamos que era toda ela coração. A Lúcia descreve a Jacinta muito sensível, que ninguém a podia ralhar ou chamar a atenção que ela ficava um pouco amuada, que gostava que tudo se passasse como ela queria. Pronto, uma menina assim um pouco centrada nela, egocentrada. Não gosto de dizer egoísta porque não era, mas é centrada muito nela, própria da infância, que na Jacinta era mais evidente. Após este encontro com o céu, no anjo e em Nossa Senhora, a Jacinta muda. E muda em ordem a quê? A que o centro da vida dela deixa de ser ela e passa a ser aqueles com quem ela se encontrou. Nosso Senhor, Nossa Senhora e o sofrimento humano que viu e percebeu nas diferentes aparições. Porquê? Porque tinha visto o inferno e visto a desgraça dos pecadores. E ela, com o coraçãozinho dela de feminino, muito feminino, tinha uma pena imensa dos pecadores que iam para o inferno. E aí apaixonou-se pelo sacrifício, porque foi-lhe dito que o sacrifício era bom
para realmente resgatar e evitar que os pecadores fossem para o inferno. E ela tem compaixão pelo Santo Padre que viu em sofrimento. A Jacinta teve 2 aparições privadas, só ela, do Santo Padre. Portanto, ela quer fazer tudo o que pode, não apenas para ela ir para o céu, porque ela quer ir para o céu e sabe que vai para o céu, mas não concebe a ideia de ir para o céu sozinha. Ela quer que com ela vá toda a gente. Então faz sacrifícios pela conversão dos pecadores para que também eles vão para o céu. E, por outro lado, este grande amor a Nossa Senhora, que é um traço da espiritualidade da Jacinta. Portanto, vê-se na vida dos pastorinhos, no fundo, estes amores presentes na mensagem de Fátima, ou estas dimensões, a Santíssima Trindade e a dimensão trinitária, a dimensão eucarística, a presença de Jesus na Eucaristia, a centralidade do coração de Maria também na nossa espiritualidade como caminho que nos leva até Deus e como refúgio, uma espiritualidade, obviamente, tocada pela oração do terço todos os dias, que Nossa Senhora pede, este compromisso com a história da salvação, pela conversão dos pecadores e com a Igreja, pelo Santo Padre. Estas características vemos no Francisco e na Jacinta. A mais completa de todas, a meu ver, era realmente a Lúcia. Não pela idade só, não é? Era de facto por temperamento. Quer dizer, era uma mulher a tender muito para o equilíbrio humano. Equilíbrio da razão, equilíbrio da emoção, equilíbrio da vontade, da decisão, equilíbrio mesmo da execução, a prudência. Quer dizer, era uma mulher, não deixava de ser feminina, poetisa, aliás, de quando em quando fazia versos. Portanto, era uma mulher, a meu ver, muito completa, digamos, um bocadinho à maneira daquela mulher prudente da Sagrada Escritura, a meu ver. A Irmã Lúcia é uma história diferente. Pela longevidade da sua vida, a Lúcia, Nossa Senhora tinha-lhe dito que ficaria cá mais algum tempo, porque ela não esperou, foi que fossem mais 80 anos, não é? Porque ela morreu com 97. Tem uma vida marcada por estas 3 características. Em primeiro lugar, uma vida completamente entregue a Deus. A Lúcia é uma mulher consagrada a Deus e vai ser religiosa e terminará como carmelita. E ela sente que este pedido lhe foi feito em maio, 13 de maio de 1917, quando Nossa Senhora lhe diz: quereis oferecer-vos a Deus? E ela diz: sim, queremos. Ela assume ao longo da vida que ali começa a sua entrega, o seu sim. A Lúcia, desde o dia 13 de maio de 1917, é uma pessoa entregue totalmente a Deus, consagrada a Deus. Para quê? E aqui ela tem a sua vocação no dia 13 de junho, para difundir no mundo a devoção ao coração de Maria. Algo que a Lúcia vai fazer até ao fim da vida. A terceira característica da Lúcia, e isto não quero resumir demasiadamente, mas se conseguirmos dividir, é sem dúvida uma total obediência à Igreja, na figura do Papa, do Bispo e da sua superiora local. É sempre em obediência à Igreja que ela vai tomar as suas decisões a partir daqui. Portanto, se há uma característica que sobressai na Lúcia de Jesus, é esta obediência, este esquecimento próprio para seguir aquilo que lhe é apresentado pelos seus superiores, até ao ponto da negação própria total, neste sentido em que Jesus dizia: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esta é a Lúcia de Jesus. Obviamente que vai desenvolver a sua espiritualidade carmelitana. Os mestres do Carmelo, sobretudo Teresa de Ávila, Teresinha do Menino Jesus, Isabel da Trindade, São João da Cruz, marcam-na. E ela tem esta espiritualidade, no fundo, própria de Fátima, vivida na clausura. O amor à Santíssima Trindade. A Lúcia é uma mulher muito centrada em Deus, na Santíssima Trindade, com muito amor por Jesus e a Eucaristia. Ela gosta imenso da Quinta-feira Santa, por exemplo, é o dia que ela ama no ano, porque é o dia da instituição da Eucaristia. Obviamente o amor à Nossa Senhora, quer dizer, ela vive toda a vida com ela. Este amor ao terço, à devoção do terço, à oração do rosário, que ela faz e que estimula os outros a rezar. E o Papa é para ela Cristo na Terra, o doce Cristo na Terra, sem dúvida, é para a Lúcia de Jesus. Fátima é hoje escola de fé e de santidade. Uma proposta de conversão na certeza do consolo e triunfo de Maria, garantia visível da materna bondade de Deus.
A Nossa Senhora aqui falou para multidões. E, na realidade, ela, o que pediu praticamente, enfim, eram coisas que a multidão podia fazer. Está bem, digamos, expressa a mensagem na oração e na penitência por estas duas palavras. Eu creio que com estes modelos de Francisco, da Jacinta e da Serva Deus Lúcia de Jesus, olhando para eles e procurando imitar o seu caminho, estamos seguros que viveremos a mensagem de Fátima e estamos seguros também que seremos um dia santos.